Mais um mandamento no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, de 27 a 32. Palavras do Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quando eu era criança, tinha uma Bíblia muito cara, muito famosa, em que as letras, as frases de Jesus eram em vermelho, eram escritas em vermelho. E não era fácil ter aquela Bíblia. E eu tinha uma Bíblia pequena, com uma capa assim de couro com um zíper. E eu passei a carregar um lapisinho rosa, vermelhinho, por ter a facilidade do zíper. Daí eu deixava o lapisinho ali e fechava com o zíper, carregava minha Bíblia. E quando alguma palavra, alguma passagem era dita por Jesus, eu pegava o meu lapisinho e pintava de rosa, de vermelho. Então eu tinha a minha Bíblia também, as palavras de Jesus destacado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu gostaria que essas passagens aqui, que essas palavras, essas frases fossem pintadas de vermelho. Que cada um de vocês conseguissem ver, ler, entender, estudar que isso aqui não é invenção. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Porque hoje em dia caiu em desuso. Adultério, antigamente, era crime. Estava no Código Penal. Era proibido. Hoje em dia é moderno. É uma relação aberta. É natural. É normal. Mas não era assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Porque Deus criou o homem e mulher. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. E os dois se tornariam uma só carne. O homem ia deixar o seu pai e a sua mãe, e ia se unir à mulher, e eles iam ser uma única carne. Eles iam construir uma nova família. E a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Não se arrebenta com facilidade.
Que terceira dobra é essa? É o próprio Deus. Porque o casamento foi criado por Deus. Foi Deus que teve essa ideia. Foi Deus que inventou. Foi Deus que criou. Foi Deus que planejou o casamento. Isso não foi o ser humano. Está lá em Gênesis. E Jesus, no capítulo 19, ele cita, ele repete o que ele, Deus e o Espírito Santo falaram lá em Gênesis. Façamos o homem. Era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então o casamento, ele é uma instituição sagrada. Jesus compara a igreja à noiva de Cristo. Jesus é o noivo que vem buscar a noiva, e a noiva vai estar vestida, né, como uma noiva. A noiva vai estar com uma roupa de noiva, com um vestido de noiva, aguardando o seu noivo. Paulo fala da santidade, do mistério, do poder que significa o casamento. Fala que o homem tem que amar a mulher do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Enfim, o casamento é algo sagrado, é um sacramento, é algo que tem um valor imenso para Deus. Se tu consegue entender o valor que o casamento tem para Deus, tu consegue imaginar a gravidade do adultério. Tanto que quando Israel se afastava de Deus, a forma que Deus usava para repreender era falar que eles eram adúlteros, que eles estavam traindo Deus, adulterando Deus, adulterando a aliança com Deus. Então, aqui Jesus está dizendo que o mandamento não cometer adultério é público, é notório, é fácil de entender. Eu, porém, vos digo, ele vem falar de outra coisa agora. Ele vem falar dos olhos. Já tem vídeo no canal sobre os olhos, se os nossos olhos forem bons. Que os olhos são como faróis que iluminam a nossa vida, a estrada. Aqui Jesus está dizendo que sim, o adultério é pecado, né? É um mandamento. Mas olhar por uma mulher com intenção impura já sinaliza que no teu coração tu cometeu adultério. Aí vamos também para um outro vídeo que a gente falou sobre o coração puro. Que tudo começa no coração. As fontes de vida, elas saem do coração, mas o pecado também do coração, também vem do coração. E aí Jesus, ele fala sobre o teu olho direito, a tua mão direita. O direito ou a direita sempre simboliza algo muito forte, algo correto, algo que é mais forte do que o esquerdo. Então ele está dizendo, se aquela tua tendência for tão forte, então, teu olho direito, algo que é mais forte. Não sei se deu para entender. Acho que eu meio que me atrapalhei um pouco. Mas assim, ó, ele não falou teu olho esquerdo, ele falou teu olho direito, a tua mão direita. Aquilo que é mais forte em ti, tá? Então, se o teu olho não olha direito, não olha com pureza, arranca teu olho. Aí tu pensa, Jesus mandou arrancar meu olho.
que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Que entra muita coisa ruim através dos nossos olhos. E olha que quando ele estava falando isso, não tinha filme, vídeo, né? Nós sabemos que uma das coisas que mais destrói os casamentos é a pornografia. São filmes, vídeos, livros, revistas, a internet. E isso começa nos nossos olhos. A gente olha, a gente abre a janela da nossa alma para receber. E isso vai para o nosso coração e vai para a nossa mente. Lembra também Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, se tem algum louvor, alguma virtude. Isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, se eu olho coisas que são erradas, eu vou ter pensamentos errados. Eu vou ter desejos errados no meu coração e isso logo, logo vai virar uma ação, uma atitude, um comportamento. Então, Jesus está falando de novo que é errado agir, sim, o adultério é a consumação do ato. Mas pode existir um adultério dentro do coração. Pode existir um adultério nos teus olhos. E também existe um adultério que seria a pessoa buscar um prazer individual, sem a participação do cônjuge. A pessoa, ela é infiel ao cônjuge, mas não com uma outra pessoa, porque hoje em dia é virtual, né? Sabemos de dezenas de casos assim. Até para não se expor, para evitar alguma doença, algum crime, alguma coisa perigosa, as pessoas às vezes não consumam o ato em si, mas elas já estão totalmente contaminadas no seu interior. Elas já cometeram o adultério no seu coração, na sua alma, na sua mente. É isso que Jesus está falando aqui. A intenção é impura. O coração é impuro. O coração já está sujo. E fala do inferno, sim, porque a Bíblia diz que os adúlteros não vão para o céu, eles vão para o inferno. As pessoas também não gostam que a gente fale de inferno. Não, que inferno, não. O inferno é aqui na terra. Isso não existe. Jesus acabou de falar. Vai para o inferno, sim. Jesus também falou: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas não vai ganhar sinal nenhum. Só vai ganhar o sinal de Jonas. Sabe qual foi o sinal de Jonas? Jonas falou para Nínive: vocês se arrependam, porque senão Deus vai matar todo mundo, vai destruir tudo. Eu contando do meu jeito. Depois tu vai na descrição do vídeo, pega a citação bíblica, pega a referência e lê. E o Espírito Santo vai te ensinar direitinho. Mas eu faço meu resumo aqui. E aí, o que Jonas pregou? Arrependimento. Se arrependam. Deixe seus pecados. Abandone esses erros, esses maus comportamentos. E especificamente na questão de Nínive, sim, eles se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Então, era uma geração má e adúltera. Bom, aí Jesus fala, no 31, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Isso era o que era dito na época. Só que dar a carta de divórcio era assim, ó, qualquer motivo fútil, qualquer coisa banal, não quero mais saber de ti, dava a carta de divórcio para a mulher
despedia a mulher, abandonava a mulher, mandava a mulher embora. E aí o que Jesus diz? Eu, porém, lhe digo, sempre Jesus apresenta o mandamento e depois ele diz, eu, porém, vos digo, lhe digo, quer dizer, ele fala como que é para ele, como que ele vê aquela situação. Ele não vê como o mundo vê, né? Ele vê o íntimo, lá no coração. Ele disse, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Imagina, isso aí caiu como uma bomba. Naquela época, agora imagina hoje. Imagina em 2023 falar isso. Para tu entender esse texto aqui, tu precisa ir lá para Mateus, capítulo 19, e ler o que Jesus falou especificamente sobre o casamento e sobre o divórcio. E claro, de adultério, porque aqui ele também fala, ó, relações sexuais ilícitas. É o adultério. Mas a gente acabou de ver que o adultério pode ser até uma conversa suja, uma conversa imoral, uma conversa de WhatsApp, um print de uma conversa, tem muitas coisas ali. Curtir uma foto, hoje em dia, não tem como falar sem falar das redes sociais, da internet, de tudo isso, né? Quando a gente estudou Provérbios, o que a gente viu? Do início ao fim do livro. Quem participou do propósito já deve ter feito um link, já deve ter associado. A mulher adúltera, a mulher imoral, aquela mulher que espera o marido sair de casa para fazer coisa errada, o homem que se arruína porque se envolve com essa mulher. Enfim, a gente estudou que só um homem louco, sem juízo, é que adultera. Porque ele vai ter consequências gravíssimas nesta vida e na eternidade. Aí a gente vai lembrar de outras passagens também, de Pedro. Pensa que Pedro estava ouvindo isso aqui diretamente do lado de Jesus. E aí depois, em 2 Pedro 2,14, ele fala que tinham homens que tinham os olhos cheios de adultério. E o coração era insaciável pelo pecado. Homens que são infiéis. E permanecem anos e anos sendo infiéis. E Deus não aceita isso. Deus diz que tu não pode. Em Malaquias fala que Deus detesta o divórcio. Deus odeia o divórcio. Porque ele viu quando o homem, né, fez um juramento, fez uma aliança com aquela mulher na mocidade. E aí depois ele é infiel àquela mulher. E Deus não aceita isso. Jesus está dizendo que não aceita isso. Aí quando a gente estudou sobre o fruto do Espírito, antes um pouco de falar do fruto do Espírito Santo, fala das obras da carne. E as primeiras obras da carne são imoralidade sexual, impureza, prostituição. É essa área que envolve tudo isso sempre é a área mais instintiva, mais primitiva do ser humano. Então quer dizer que quanto mais perto eu estou desses pecados, mais longe eu estou do Espírito Santo, da santidade, da pureza espiritual. Então, o casamento não acaba quando se consuma o ato, quando as pessoas vão se separando de Deus, do Espírito Santo, da santidade. Jesus falou: quem muito amou, muito perdoou. Quem muito perdoou é porque muito amou. Não tem casamento sem perdão, sem exercício do perdão.
Esse assunto é muito complexo, muito profundo. Precisa de um estudo. Mas o que eu posso falar para vocês? As palavras de Jesus. Esse é o padrão bíblico. E é isso que deveria ser ensinado. É isso que deveria ser observado. Eu agradeço muito quem ficou até agora, quem ficou até esse minuto. E amanhã a gente continua mais um mandamento do Sermão do Monte.